1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 23, Paulo faz uma explanação muito bem detalhada sobre a ressurreição de Cristo. Sobretudo dizendo que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. A grandeza do Evangelho não está só no fato de Cristo ter morrido, mas no fato de Cristo ter ressuscitado. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ele seria simplesmente mais um Marte, um homem morrendo por causa de uma ideologia. Mas a ressurreição de Cristo nos garante que ele realmente está vivo, e vivo para todo sempre. Porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pessoas ressuscitaram também, mas voltaram a morrer. Cristo não. Cristo é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E por isso a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, só Cristo pôde dizer, como disse a João no Apocalipse: eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. A ressurreição de Cristo é importantíssima para a pregação do Evangelho. A essência e o poder do Evangelho estão alicerçados também na ressurreição de Jesus. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores, a nossa EBD Lição de Jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando o 4º trimestre de 2023 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, do dia 17 de dezembro de 2023, onde trataremos sobre fé para crer na ressurreição de Cristo. Fé para crer na ressurreição de Cristo. Às vezes você pode dizer, mas isso é algo tão comum, as pessoas sabem disso, isso já faz parte do inconsciente coletivo, que Jesus ressuscitou. Eu sei, mas existem algumas pessoas que ainda tentam levantar dúvidas em relação à ressurreição de Cristo. E nós precisamos realmente crer que Jesus ressuscitou. Para mim, a maior mensagem de todos os tempos é a mensagem dos anjos para as mulheres que foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus, quando os anjos disseram para elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou como havia dito que faria. Então esta é a maior mensagem de todos os tempos. Jesus não é um Marte, Jesus não é só um homem cheio de uma ideologia. Jesus é realmente Deus, aquele que morreu, se encarnou, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, se encarnou, morreu pelos pecados da humanidade, mas sobretudo ressuscitou e está vivo para todo sempre. O texto principal da nossa lição está em Salmo 49, e versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Veja que essa convicção do salmista está alicerçada justamente na convicção de que nós temos que Deus ressuscitou a Cristo também. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado para nunca mais morrer, a nossa ressurreição também estaria em dúvidas. Mas a convicção de que Deus ressuscitou a Cristo nos faz compreender que Deus também nos ressuscitará. O salmista, mesmo antes de chegar o Messias, mesmo antes da ressurreição de Cristo, ele já tinha essa convicção: Deus remirá minha alma do poder da sepultura. Ou seja, a sepultura, a morte não tem poder sobre a nossa vida. E nós vamos entender isso muito bem quando olhamos para este texto com a perspectiva de que Cristo venceu a morte. Ele diz: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então a sepultura, ela não tem poder sobre a nossa vida, pois a nossa vida está remida pelo sangue de Cristo. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Todos os que morreram em Cristo. É claro que os que morreram sem Cristo também ressuscitarão para o tormento eterno, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Esta é uma garantia. Meu pai morreu no dia 17 de setembro deste ano. Eu estava aqui nos Estados Unidos, e não pude visitar o meu pai. Eu estava nos Estados Unidos, não pude
ir no sepultamento do meu pai. Visitar o meu pai eu visitei em outras situações. Mas eu tenho uma convicção, ele morreu em Cristo e eu o verei novamente. Nós cantamos um hino que é antigo, né? E eu também agora já tenho que falar que eu já sou meio antigo também, porque até um tempo atrás eu sempre falava de coisa antiga e falava, não, que eu seja tão antigo assim, mas agora, né, não tem jeito, tem que reconhecer que já estou me tornando alguém também antigo. Mas a gente canta um hino antigo, diz que lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Ou seja, a expressão dessa nossa convicção é uma verdade, que nós veremos os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, ele disse, olha, irmãos, eu vos escrevo para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares, subiremos para estar com o Senhor para sempre. Então, a ressurreição de Jesus é sim uma garantia para todos os que morreram em Cristo, que um dia também serão ressuscitados para a vida eterna, para estar com o Senhor para sempre. O texto bíblico da nossa lição está em Lucas, capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Como eu disse, esse texto para mim é a maior mensagem de todos os tempos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. As mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, preocupadas com a pedra que fechava a porta do túmulo, precisava ser rolada, removida. E quando elas chegaram, a pedra já estava removida, Jesus não estava lá sobre a pedra onde o corpo dele estava. São 2 pedras diferentes, uma era a pedra que fechava o sepulcro, eles tinham que rolar essa pedra, e a outra era a pedra onde o corpo de Jesus estava. A pedra do sepulcro estava removida e o corpo de Jesus não estava mais sobre a pedra. Mas elas ouviram 2 anjos que estavam ali e lhes disseram que Jesus já havia ressuscitado. Glórias a Jesus. No primeiro ponto, vamos tratar sobre algumas teorias a respeito da ressurreição. E o primeiro parágrafo, o nosso escritor propõe aqui uma pergunta. A ressurreição aconteceu? Aí nós temos o Gold Ephraim Lissing, que ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveria estar entre as verdades da razão. Na aula passada eu citei um pouco aqui o John Stott e repito aqui, John Stott, crer é também pensar. As verdades da religião nunca podem estar ligadas totalmente às verdades da razão. São coisas diferentes, são coisas distintas. E o nosso escritor deixa claro aqui, ó, que no centro dessa discussão, ó, deixa eu grifar, no centro dessa discussão, voltando, no centro dessa discussão, nos diz aqui o nosso escritor. No centro da discussão do iluminismo estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. O que o Lissing está dizendo aqui? Que a razão humana ela tinha que ser exaltada. Então, o que nós podemos acreditar é só aquilo que está ligado à razão humana. Então, o testemunho, é importante ser isso aqui, ó, o testemunho de terceiros não
inabilita a autonomia intelectual. O testemunho de terceiros não inabilita a autonomia intelectual. O que nós precisamos entender aqui? Porque alguém testemunha, isso não quer dizer que isso vai inabilitar o meu raciocínio, o meu intelecto pessoal, individual. A ressurreição de Jesus realmente aconteceu, ela foi testemunhada. Jesus foi visto por mais de 40 vezes depois de ressuscitado. Ela foi testemunhada. Isso é uma prova testemunhal, não é só uma falácia de pessoas que foram influenciadas, é uma prova verdadeira de que Jesus morreu, mas ressuscitou. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a ressurreição é um mito. A ressurreição era um mito. David Friedrich Strauss. Ele diz que a crença da ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma perspectiva à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorre na fé das pessoas, algo concebido na mente como uma projeção da memória que levou à ideia de uma presença viva. Ou seja, o que esse camarada está tentando fazer a gente acreditar? É que
Isso aqui é só um mito, é uma crença para gerar nas pessoas a expectativa, para gerar uma fé nas pessoas. É como se ele estivesse dizendo, a expectativa, ela é boa, ela é interessante. A criação desse mito é para gerar coisas boas. Por exemplo, os pais da gente, antigamente, contavam, os avós contavam as histórias, né? E essas histórias eram mitológicas, mirabolantes, para gerar em nós uma atitude, para gerar em nós algum temor. Eles contavam essas histórias. A morte de Jesus não pode ser concebida dessa forma. De acordo com esse cidadão aqui, ó, de acordo com ele, um Cristo morto, literalmente, foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, a razão até era boa, mas a história não é verdadeira. Foi um mito, uma história que foi criada para gerar coisas positivas. E isto não é verdade. Jesus realmente ressuscitou. Terceiro parágrafo. A ressurreição não é um fato histórico. Aí nós vamos novamente falar, como já falamos na aula passada, sobre o Rudolf Bultmann e ele, apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento, onde a ressurreição, segundo seu pensamento, deveria ser entendida como um mito e não como uma realidade. Ou seja, foi um mito necessário, um mito importante, criado para gerar uma fé, para estimular as pessoas, mas não foi uma realidade da vida. Sabemos que isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é um engano, isso é diabólico. Jesus verdadeiramente ressuscitou e está vivo para todo sempre. Segundo parágrafo da nossa lição, evidências da ressurreição de Jesus. Segundo ponto, né? Primeiro parágrafo, a ressurreição de Jesus. E aí nós vamos falar aquilo que nós já citamos aqui. Paulo diz que sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico, um Marte, como tantos outros que já ocorreram. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 23, nós citamos esse texto aqui na introdução da nossa aula, né? Aqui. Jesus não foi apenas um Marte. Ele não morreu só por causa de uma ideologia. Ele morreu para que a causa, o efeito do pecado caísse sobre ele, a fim de que ele vencesse a morte, uma vez que não pecou, e nos conduzisse, então, à ressurreição para a vida eterna. Segundo parágrafo do segundo ponto, as evidências dos evangelhos, todos os evangelistas registram a morte, mas também a ressurreição de Cristo. É claro que alguns evangelistas, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinópticos, registram alguns fatos que, se não for feita uma observação criteriosa, parece que são fatos controversos. Mas quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, por exemplo, todos eles registram a ressurreição. Todos eles registram detalhadamente a ressurreição de Jesus. Então, os evangelistas registram isso. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, evidências circunstanciais. Os discípulos dali dos dias de Jesus, né, do período da igreja primitiva ou apostólica, eles realmente viram Jesus ressuscitado. A pergunta é, será que eles estariam dispostos a morrer por uma fraude? Muitos tentaram falar, não, vamos criar isso aqui como se fosse uma fraude, tirar o corpo dele para tentar criar esse mito. Quem daria a sua vida por uma fraude? E aí eu fiz a seguinte observação. A sobrevivência do cristianismo, não obstante tantos ataques sofridos, está basicamente fundamentada na ressurreição. E a própria Bíblia registra os discípulos como do caminho de Emaús, que já estavam indo embora para casa, desanimados. Ele falou que ia ressuscitar. Esta fala dos discípulos no caminho de Emaús com Jesus é muito importante. Ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. E de repente a ficha deles cai e eles percebem que Jesus estava ali. São fatos importantes que são registrados nos evangelhos que deixam claro que eles não dariam a vida só por uma fraude. Não, eles viram Jesus ressuscitado. Eles participaram de eventos com Jesus Cristo ressuscitado e por isso eles realmente se animaram.
Terceiro ponto da nossa lição: a natureza da ressurreição de Jesus. Primeiro, foi uma ressurreição literal. A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual seu corpo foi revivificado. Literal. A Bíblia não fala que os discípulos tocaram em Jesus, mas a Bíblia diz que ele podia ser tocado. Eu sempre tenho cuidado de não afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Jesus, quando Tomé falou, só acredite se eu ver. Jesus falou, pode tocar, tá aqui, ó. Tá aqui. Só acredite se eu tocar, então toca. A Bíblia não fala que Tomé tocou, mas podia ser tocado. Jesus comeu com os discípulos. Jesus esteve com eles. Então foi o corpo revivificado, ressuscitado. Não foi uma ressurreição assim ideológica. Foi uma ressurreição literal. Jesus esteve com os discípulos, sentou-se na praia com eles, assou pão e peixe para eles, assou peixe para eles, comeu junto com eles, e eles estiveram com Jesus. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, os discípulos no caminho de Emaús. Foi o texto que eu acabei de citar aqui, ó, nos relatos dos evangelhos, podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até chegaram a tocar em seu corpo. Eu vou repetir aqui, ó. Tocar em seu corpo. Eu não afirmo, porque a Bíblia diz que Jesus disse que podia tocar, mas não fala que eles tocaram. Por que nós estamos afirmando isso aqui? Para mostrar que foi realmente uma ressurreição corpórea. E em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus foi ímpar. Por que ímpar? Porque nunca mais aconteceu algo semelhante ao que aconteceu em Jesus. Já falamos aqui na aula de hoje que ele ressuscitou para nunca mais morrer. E por isso a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. O primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Então a natureza da ressurreição de Jesus foi uma ressurreição literal. Os discípulos viram Jesus, falaram com ele podia ser tocado, embora a Bíblia não fala que tocou, mas eles comeram com os discípulos e a ressurreição foi ímpar, porque ninguém mais, assim como ele, ressuscitou para nunca mais morrer. Então perceba que na aula de hoje nós estudamos sobre fé para crer na ressurreição de Cristo. E embora é algo do pensamento, do inconsciente coletivo, que Jesus realmente ressuscitou, alguns tentam provar o contrário disso, mas nós sabemos que Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre e tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vou repetir uma frase que eu disse na aula da semana passada. Às vezes, nós não conseguimos crer porque não nos relacionamos. Porque muito daquilo que cremos está ligado aos relacionamentos que nutrimos. Se nós começarmos a nos relacionar melhor com o Senhor Jesus, nós vamos perceber que ele é uma pessoa, ele é pessoal e ele está vivo. Embora tenha morrido, ele está vivo para todo sempre. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.